Olá, chegou aquele momento aqui na TV Câmara Campinas a gente falar um pouquinho sobre saúde dentro do quadro Saúde Agora. E a minha conversa hoje é para você, viu, mulher que está grávida. A gente vai falar um pouquinho sobre pré-eclâmpsia. O que é sintomas, tratamento, o risco que tudo isso pode causar. Quem vai explicar pra gente, olha só, é a médica que já está aqui comigo, é a doutora Carolina Cursi. Ela é ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana e aceitou o convite para falar sobre esse tema que é muito importante e que ainda gera dúvidas. Então, por isso, doutora, antes de começar a falar sobre pré-eclâmpsia, eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente sabe que vida de médico é muito corrida, mas a senhora fez questão aqui de falar com a gente hoje. Olá, tudo bem? Eu que agradeço esse momento, né, da gente poder falar de uma doença que incide tantas gestantes, é muito silenciosa, porque no início ela não dá sintomas, ela confunde muito as gestantes, principalmente quando o maior sintoma delas é o edema, com o ganho de peso, né? E aí a gente acha, tá tudo bem, e quando a gente vai fazer o diagnóstico correto, a gente já está com uma lesão hepática, com uma lesão renal. Então, é excelente reportagem, você está de parabéns. Muito obrigada. Então, vamos começar, né? Então, como a senhora já disse aí, né? Quando a gente fala de pré-eclâmpsia, duas perguntas. É algo que atinge só as grávidas, né? E é considerado, então, uma doença? Isso, exatamente. Então, é assim, a pré-eclâmpsia, ela vai aparecer em mulheres grávidas, ponto. Então, nós que não estamos grávidas, né, a gente vai ter hipertensão arterial sistêmica, né? Então, é a pressão alta também. Mas a gente não faz pré-eclâmpsia e nem eclâmpsia, tá? Então, a gente faz uma descompensação da pressão, a gente precisa, às vezes, ser internada para controlar a pressão, mas jamais faz o quadro que uma mulher gestante faz, tá? Então, a gente precisa entender primeiro essa diferença. Pré-eclâmpsia e eclâmpsia só existem em mulheres gestantes. A senhora disse lá na sua primeira resposta, é uma doença silenciosa, né? Quais são, então, esses primeiros sintomas aí? Por que ela vem tão devagar, confunde a grávida? É. Então, é assim, que a gente precisa, né, aproveitar essa oportunidade numa mídia tão importante e falar para as mulheres, né? Se eu decidir engravidar, minha primeira postura como mulher, como uma futura mamãe, eu tenho que passar com uma avaliação, né? Então, é a primeira coisa, aonde que a gente pode começar a evitar a pré-eclâmpsia? Quando eu decido, bom, eu decidi engravidar. Que eu vou fazer? Já vou sair tentando? Já vou suspender meu contraceptivo, tomar aquela vitamina que o farmacêutico manda e sair tentando? Não, né? Então, primeiro de tudo, passe com o seu médico de confiança, deixe ele avaliar os seus fatores de riscos, né? Porque a pré-eclâmpsia tem os fatores de risco. Então, se eu já sou hipertensa, é um fator de risco, porque pode vir sobreajuntada, pode piorar durante a gestação. Então, vamos primeiro controlar essa pressão antes de entrar na gestação, para depois engravidar. Então, se eu estou no IMC de sobrepeso, de obesidade, vamos melhorar esse sobrepeso, porque obesidade também é fator de risco para pré-eclâmpsia. Se a minha família teve, minha mãe teve, vamos conversar antes, vamos entrar com uma reposição de cálcio até mesmo antes. Como é que estão? Você entendeu? Então, eu tenho fatores de riscos que eu posso evitar se eu me dirigir ao meu médico antes de eu engravidar para ser avaliada. Eu estou fazendo um tratamento de reprodução assistida, eu já tenho uma hipertensão sobreposta, então vamos avaliar tudo isso antes. Acho que é o primeiro passo que a gente precisa explicar para todas as nossas telespectadoras a importância de você avaliar. Às vezes as pacientes acham, não precisa, eu sou tão saudável, né? Então, isso é o primeiro fato que a gente precisa aí lidar com a pré-eclâmpsia. Avaliação antes de engravidar.
engravidei, o que eu vou fazer? Né? Então, eu engravidei, fundamental a importância do pré-natal. Isso é fundamental. Isso não tem discussão, né? Eu sei que a gente está numa vida corrida, isso é minha preocupação quando eu for engravidar, né? Nossa, eu tenho que cumprir meu pré-natal, e mesmo sendo obstetra, eu vou ter minha obstetra, eu vou me comportar como paciente e deixar que ela me conduza, né? Então, isso é super importante, o pré-natal. Por quê? No pré-natal, a gente vai acompanhando o controle de peso, o nível pressórico dela, como é que está a pressão dela? Está subindo bem pouquinho, porque a gente acha, né? 12 por 8 está normal, 13 por 9 está normal. Mas qual que era o normal dessa paciente? Era 10,6, 11,7. Então, para ela já não está normal. Entendeu? Então, a importância do pré-natal é para a gente começar fazendo esse acompanhamento bem devagarzinho, com muito cuidado, e começou a ver que está inchando, está começando a ganhar peso em excesso, completou 20 semanas, porque a pré-eclâmpsia, tudo que for da gestação é depois de 20 semanas. Era isso que eu ia te perguntar. Então, surge tudo isso depois de 20 semanas? Isso, para a gente considerar que é a pressão alta da gestante, ela tem que estar de 20 semanas para frente, tá? Se eu, nesse meu acompanhamento, já faço o diagnóstico antes, ela tinha hipertensão e não acompanhava. Entendi. E como que faz? Então ela começou aí a ter essa pressão alta, começou a ganhar peso, esse inchaço, né? Como que o médico avalia, como é que chega a essa conclusão, ó, já tá na pré-eclâmpsia? Primeiro a gente vai avaliar a idade gestacional. Qual que é primeiro de tudo? A idade gestacional ou não? Ela começou antes disso. Aí ela vai ser sobreposta, ou seja, ela tinha uma pressão alta antes, que não tinha diagnóstico, que não tinha acompanhamento, e agora que a gestação está aparecendo, né? A gente acompanha, então, a idade gestacional, o ganho de peso dela, a gente vai fazer o controle dessa pressão todos os dias. Quando a gente suspeita, né, que é edema e não ganho de peso, a gente pesa essa paciente, acredite se quiser, 2 vezes por dia, de manhã e de noite, de manhã e de noite. Chega a dar essa diferença. Chega a dar essa diferença. Chega a dar essa diferença. E aí, como que é o tratamento? Então, assim, o tratamento, a gente vai dividir a pré-eclâmpsia em leve, moderada, a gente vai dividindo aí conforme forem os quadros clínicos, né? Então, o tratamento é a gente, primeiro de tudo, a gente entender que o foco do tratamento é com que esse bebezinho consiga cada vez mais ficar dentro dessa mãe, né? Isso é importante, mas a pré-eclâmpsia muda o fluxo do sangue do bebê na placenta. Então, pode começar a dar essas alterações dessas alterações e ter que antecipar o parto. Eu até ia te perguntar, o bebê sente tudo, o que acontece com ele? Ele também é afetado quando a mãe, então, tem pré-eclâmpsia? Ele pode ter uma restrição de crescimento, né? Ele pode ter que nascer precocemente, né? E que é o que a gente não quer num pré-natal. O que a gente quer? A gente sonha, né? Eu também sonho assim. Fiz meu parto, 48 horas eu estou em casa, né? Então, e quando eu nasço, eu vou nascer antes da minha idade gestacional adequada, eu acabo ficando um pouquinho na UTI, né? E aí eu fico e a minha mãe vai, né? Então, a pré-eclâmpsia é muito importante a gente falar, porque ela pode não dar sintomas, ela pode a paciente começar a apresentar aqueles pontinhos de luz, ela pode sentir dor de cabeça, ela pode sentir mal-estar, tontura. E aí o que a gente fala? É da gestação. Uhum. São os hormônios. Sempre os hormônios, né? Sempre os hormônios. Eu estava pesquisando sobre esse tema, como a senhora disse, né? Tem a leve, a média e a grave. A leve, a mulher chega a ficar em casa, fazer o tratamento, mas dependendo da situação, ela pode ser internada e fazer o acompanhamento no hospital. Sim, eu tive várias pacientes que a gente ficou internada 3 semanas, 4 semanas. Enquanto tiver que ficar internada, vai ficando internada. A gente tem que... Você imagina, né?
você dar essa notícia para a sua paciente, você está com pré-eclâmpsia. Aí o que ela vai ligar automaticamente? Ela vai ficar mais ansiosa, ela vai ficar com medo, eu não quero que meu bebezinho morra, eu não quero passar por um óbito fetal, eu não quero passar por um parto prematuro. E esse lado, essa composição de ansiedade, de medo, também descompensa a minha pressão. Então, se a paciente consegue ter um nível de pressão mais adequado internada, com certeza ela vai ficar internada. Com certeza. E aí a gente vai controlando. Mas é essencial ter atividades, diminuir o sedentarismo, diminuir a ingesta de sal, o controle da alimentação, entendeu? Isso é muito importante. Inclusive, teve um congresso agora na segunda-feira, que foi o Congine, um congresso só para ginecologistas e falar dos avanços da saúde da mulher. A gente tinha, assim, a gente já passou os homens em questão de hipertensão, no DataSUS e tudo mais, a gente está com muito mais hipertensão do que os homens, somos muito mais propensas. Então, a gente, nós mulheres, a gente já tem que esquecer o sal, por exemplo, aquele saleiro que fica em cima da mesa, que fica nos restaurantes e a gente acaba pondo um pouquinho mais. Isso silenciosamente e aos pouquinhos já vai mexendo com a nossa pressão. Entendi. Medicamentos também são usados nesse momento da vida da grávida? Sim, tem medicamentos antihipertensivos que a gente pode usar, que são específicos para gestantes, que não vão atingir a produção do líquido amniótico para o bebezinho. Então, tem sim os específicos para gestante. Inclusive, o que a gente fala? Quando ela já tem pressão alta e ela quer engravidar, o cardiologista vai fazer essa troca, vai tratar essa paciente como se ela fosse gestante e aí ela engravida, já usando a medicação. E ela fazendo o tratamento, foi diagnosticada aí com 25 semanas, por exemplo, consegue controlar e ela chegar até o 9º mês de gestação para o bebezinho nascer, ou esse controle tem que ser sempre, até o final da gravidez? A pré-eclâmpsia, ela pode aparecer até 48 horas pós-parto. Pós-parto. Pós-parto também pode Então aparecer. explica isso pra gente, como que é então? A mulher tá aí com a pré-eclâmpsia. Que aí você pode ter o que a gente chama de eclâmpsia, né? Que é quando tem a convulsão, quando pode até evoluir para uma síndrome HELP, que é muito rara mesmo, né? Então, a pré-eclâmpsia, as alterações de pressão que são específicas da gestação, elas podem aparecer até 48, 72 horas do parto. E a gente vai controlar. Claro que pós-parto é mais fácil para a gente, porque as medicações a gente já não fica tão temerosa quanto o bem-estar do feto, né? Mas com certeza, acho que tem umas 2 semanas eu fiz um parto normal de uma paciente minha, induzido, que estava com pré-eclâmpsia. Ela ganhou de uma semana para outra 3 quilos, descompensou. Eu ia te perguntar isso, como que é o parto da mulher que foi diagnosticada aí com pré-eclâmpsia? Pode ser normal, então? Claro que pode ser normal. A gente nasceu para parir de parto normal, dentro de condições saudáveis. Ela conseguiu o parto normal dela, feliz da vida, a pressão voltou ao normal, o inchaço já foi absorvendo, né? Já foi diminuindo todo aquele edema que a gente chama. Com certeza, o parto é uma indicação obstétrica. Como é que está todo mundo? Como é que está o bebezinho? Como é que está a mãe? E a gente não pode esquecer, né? Gestação gemelar é um fator de risco para a pré-eclâmpsia. Você imagina o material, a massinha de 2 bebezinhos sendo reconhecido pelo útero da mãe. Com certeza tem uma maior chance de fazer uma pressão alta. Você falou aí a gestação gemelar. Hoje as mulheres estão deixando também para ter filhos aí cada vez mais tarde. A idade também influencia quando se fala em pré-eclâmpsia? Com certeza, os extremos, tá? Então, essa gestação que acontece antes dos 18 e a gestação que acontece depois dos 35 é fator de risco, sim, para a gente ter aí uma pré-eclâmpsia na gestação. Você já citou um pouquinho, mas tem como então virar de pré-eclâmpsia também passar para eclâmpsia? E o que é a eclâmpsia? A eclâmpsia é quando a gente não consegue controlar a pré-eclâmpsia. A eclâmpsia é quando aparecem os sistemas neurológicos, os sintomas neurológicos, então como a convulsão.
e até mesmo pode chegar até uma paciente entrar em coma, mas hoje em dia a gente vê que a eclâmpsia, a gente é difícil de chegar até lá, né? A gente consegue controlar muito precocemente a pré-eclâmpsia. E ainda, claro, a gente lembra, é raro, mas a gente sabe que pode acontecer. Teve aquele caso daquela enfermeira, né, no dia do casamento dela, que teve uma eclâmpsia, ela convulsionou, ou seja, ela nunca controlou a pressão, chegou, passou, piorou o quadro e ela convulsionou. Ela teve um quadro de eclâmpsia na porta do hospital no dia do casamento dela e prematuro. E o bebê está bem, mas infelizmente ela não passou do quadro e veio a falecer. Então a gente sabe então que tem tratamento e o mais importante, né? Siga o tratamento, né? Acho que esse espaço que você está dando para a gente falar, siga as orientações da sua obstetra. Quando a gente fala corte o sal, caminhe, coma direito, não é que a gente é chata, não é que a gente quer só gestante modelo, que quer só gestante só com a barriguinha. A gente está pensando no bem-estar materno e fetal. E falando nisso, a mulher na primeira gravidez, na primeira gestação, teve a pré-eclâmpsia. Na segunda ou terceira gestação, ela pode vir a ter novamente? Pode, é fator de risco. É fator de risco. É igual eu costumo explicar para as minhas pacientes, igual o abortamento. Qual que é a taxa do abortamento? De 25% a 35% numa primeira gestação. Só que isso ela não ganha um selo do tipo, já passei pela minha taxa de abortamento, né? Então, na segunda gestação, também pode ocorrer abortamento. Aí que entra aquilo que você já falou, né? Pré-natal é sempre muito importante, né? Fazer esse acompanhamento certinho. Isso é muito importante. E eu sei, a gente, né, por exemplo, no caso aqui de São Paulo, a gente acaba, às vezes, morando longe do consultório da médica, a gente faz essa questão de trânsito, às vezes está com preguiça mesmo, aí eu já não quero ir, e aí eu ligo lá para desmarcar, mas daí eu não tenho uma outra consulta tão perto. Faça do seu pré-natal a sua responsabilidade maior na gestação. Eu costumo explicar para as minhas pacientes, a gente não consegue controlar tudo, né? A gente consegue controlar o que é da minha parte. Então, eu consigo ir no pré-natal, eu vou me dedicar, vou ir mais cedo, vou fazer as anotações, vou levar minhas dúvidas. Isso é super importante. É uma forma também da mãe ficar bem, claro, e o bebezinho nascer saudável. Com certeza. Eu queria que você deixasse um recado aí para as mamães, para as mulheres que querem engravidar e para as que já estão grávidas, né, com seu bebezinho aí na barriga, em relação à pré-eclâmpsia, né? Qual o cuidado, a orientação, por mais que a gente fale, tem que sempre ficar reforçando, né? Então, não é bronca, tá, meninas? É só uma orientação. Eu acho que para você, que assim como eu, a gente tem um sonho de engravidar, né? E a gente deixou a gestação para mais tarde, cuide-se, procure sua médica, faça uma avaliação antes de engravidar, né? Se você está nessa questão de tentar engravidar, tudo o que você puder fazer antes de engravidar é melhor para você e para o seu bebezinho. Para aquela paciente que já está gestante, está curtindo aí o pré-natal, está curtindo a época do morfológico, chá revelação, cuide-se em dobro, não é comer em dobro, cuide-se em dobro. Diga não ao sedentarismo, coma direitinho. Eu sei que é difícil, mas assim, converse com uma boa nutricionista para te ajudar, controle do peso, controle da ansiedade. Se a sua médica fizer o diagnóstico de pré-eclâmpsia, não tenha medo. Faça meditação, controle seu medo, controle a sua respiração. Confie na sua médica, ela vai estar fazendo com certeza o melhor para você e para o seu bebezinho. Se esse bebezinho vier a nascer prematuro, tenha certeza, o hospital, as médicas da neonatologista vão fazer o melhor para o seu bebezinho. E entenda, é uma fase. Continue com os remédios da pressão se você continuar hipertensa. Isso é importante dentro de todo um contexto. E para você que está aí com o bebezinho no colo e passou por uma pré-eclâmpsia, avise a sua amiga da importância de controlar. Vamos fazer a fofoca do bem, é o que eu falo para as minhas pacientes. A gente fala de tanta coisa, a cor do esmalte, a cor do cabelo, aonde você comprou essa roupa ou não. Faça a fofoca do bem, espalhe sobre pré-eclâmpsia. Ajude uma amiga sua. Tá aí então o recado, hein? Da doutora Carolina Cursi, ginecologista, obstetra, especialista também em reprodução humana.
parou tudo para falar com a gente aqui do Saúde Agora. Doutora, infelizmente nosso tempo é curto, eu acabei tomando mais tempo seu, por isso eu já quero deixar o convite aqui, porque sobre gestação, sobre reprodução humana, enfim, saúde da mulher tem muito assunto, por isso fica o convite. Eu aceito de coração aberto, acho o máximo. Eu acho que a gente precisa falar, a gente precisa ajudar. Eu fico à disposição de vocês para a gente conversar sobre gestação, sobre reprodução humana, parto, só me chamar. Vamos chamar sim, pode ter certeza. Muito obrigada, viu, doutora, por participar aqui e levar informação de muito conteúdo aqui, muito rica a sua informação hoje. Muito obrigada, um abraço. Outro. A você de casa, então, se quiser rever tudo que foi falado aqui com a doutora Carolina, é muito fácil. A gente lembra que o Saúde Agora está disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. Faz o seguinte, entra lá, pega o link, assiste quantas vezes quiser. E vamos espalhar então essa informação, né? Manda para todo mundo, manda para aquela grávida, para aquela mulher que está querendo aí ter o seu bebezinho, porque cuidar sempre é muito importante, né? Fazer esse acompanhamento, diagnóstico precoce é sempre fundamental. E o que a gente quer é levar informação de conteúdo relacionado à saúde para você. E se tiver alguma sugestão, é muito fácil. Tá vendo esse número? É o nosso WhatsApp. Deixa ele anotado no seu celular. Tem alguma dúvida? Manda para cá, que a nossa produção vai atrás de um especialista para falar tudo para você. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Se cuida. Tchau!